Irmãos e irmãs, nessa palavra que nós acabamos de escutar, a gente encontra, por assim dizer, dois modelos, duas formas de entender, de comunicar aquilo que é de Deus. Jesus sabia, porque conhece o coração do homem, sabia o que existia por trás daquela pergunta: com que autoridade fazes estas coisas? Porque o desejo ali não era de saber e glorificar a Deus por isso, mas por trás tinha uma mentalidade, um cálculo. Aquilo que o outro disser, de que maneira eu posso utilizar aquilo que o outro disse? Então ele faz para eles essa pergunta, que acaba revelando o coração deles, quer dizer, a mentalidade calculista. Eles examinam as duas hipóteses, o que nós temos que responder. Eles não perguntam, quando Jesus faz essa pergunta que é tão simples: o batismo de João é de Deus, é do céu ou é dos homens? E ao invés de eles responderem na sinceridade do coração, dizendo o que eu acho que é, eles se perguntam: o que vai acontecer se eu disser uma coisa? O que vai acontecer se eu disser a outra? Então ali a busca não é da verdade, ali existe o cálculo. Então, se alguém não está interessado na verdade, como é que ele pode escutar a própria verdade em pessoa, que é Jesus? O Jesus diante deles só pode se calar e não responder nada, como aliás é a conduta que ele vai ter depois diante do julgamento dele no Sinédrio, diante do próprio Pilatos, que é outro calculista, que também revela isso para Jesus, fazendo aquela pergunta: o que é a verdade? O Jesus diz: para isso eu vim ao mundo, para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Porque Pilatos não conhece a verdade, só sabe o que é o cálculo. O que pode acontecer se você disser isso ou aquilo? Por outro lado, a gente tem um exemplo oposto, Balaão. Balaão era um profeta pagão, e ele foi instruído pelo rei inimigo de Israel para subir até o monte, o alto do monte, e amaldiçoar Israel lá de cima do monte. E Balaão vai indo, com a sua famosa mula, montado na sua mula, e lá pelas tantas a mula empaca e ele começa a bater na mula. E aquele homem que estava disposto a dizer palavras más, mentirosas, escuta a mula falando com ele: por que você me bate? Então ele, diante daquilo, ele entende que ele precisa se abrir ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade, para poder dizer coisas verdadeiras. E aquilo que ele diz é maravilhoso, é o anúncio, o primeiro de muitos anúncios da salvação, do Cristo, do Messias. Ao invés de subir no alto do monte e amaldiçoar Israel, ele começa um grande poema de louvor. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. É um bonito poema.
E depois ele diz ainda aquilo, né? Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta em Israel. A primeira imagem de Nossa Senhora, que é imagem conhecida de Nossa Senhora, ela fica dentro de uma catacumba de Domitila, aí pelo século III, e aparece justamente a imagem de Balaão apontando para uma estrela, e logo abaixo dessa estrela a Virgem Maria tendo no colo o menino Jesus. Então os primeiros cristãos entenderam que essa profecia de Balaão sobre uma estrela que se levanta em Jacó, um cetro que se levanta em Israel, se referem a Cristo. Então essa é a verdade. Toda pessoa que está aberta à verdade, por mais longe que ela esteja. Vejam, Balaão era pagão, era um funcionário do rei inimigo de Israel, mas se abriu à verdade. Toda pessoa que se abre à verdade, abre também uma porta de entrada para o Espírito Santo na vida dela, para que ela possa escutar aquilo que Deus nos fala no santuário mais profundo do nosso coração. Vamos então pedir, irmãos e irmãs, nessa Santa Missa, que Deus nos dê esse espírito essa busca da verdade, né? Pela qual a gente possa acolher o Espírito Santo, que a Sagrada Escritura também chama o Espírito de verdade.